Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa e pura paz esteja sobre a tua vida. Quero falar da pessoa mais bendita e preciosa, da pessoa gloriosa e pura, o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Ele comprou-nos pelo seu precioso sangue. Já está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 5, e o verso 9, se não me falha a memória, está escrito lá que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Porque foi ele que veio a este mundo como um presente. E ele se ofereceu através da cruz do Calvário para resgatar seres humanos que estavam perdidos e indo para o abismo. Jesus Cristo interveio em nosso favor e nos liberou o perdão. Louvado o nome do Senhor. Quando ele estava na cruz do Calvário, os malfeitores estavam debochando dele, xingando, dizendo palavras odiosas. E ele certamente disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo, puro amor de Deus, encarnou e viveu entre os seres humanos. Assumiu nele a condição humana, sentiu as necessidades humanas, as fraquezas humanas, e ele sofreu entre os seus, porque Jesus Cristo, nascido em Belém da Judeia, um judeu nato, cresceu entre eles, falando igual a eles. Mas ele veio a este mundo, ele veio no meio do seu povo para cumprir objetivos, e vários são os objetivos que ele veio para cumprir. E o maior dos objetivos, acredito que é morrer na cruz do Calvário para pagar o alto preço em favor de seres humanos. Porque está escrito lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3 e o verso 16. Até as crianças sabem esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem duas coisas. A pura realidade é essa. Tem duas coisas: vida eterna e morte eterna. Vida eterna são para todos aqueles que um dia acreditaram na pregação do Evangelho, para que se cumpra a profecia que diz em Isaías 43. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. No momento em que aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, aceitando assim a aliança, o pacto de Deus para conosco. A aliança, o pacto de Deus para conosco é Jesus Cristo sendo oferecido por Deus ao ser humano, para que o ser humano venha a aceitá-lo em sua própria vida. Já está escrito no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo.
Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Prezado amigo, prezado irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Como que ele é o autor da fé? Através das suas palavras e através das suas obras. Porque Jesus Cristo não apenas falava, ele tinha atitudes, ele tinha obras poderosas. O pessoal da época ficavam atônito, perplexo com as coisas que aconteciam quando ele estava em algum lugar. Uma certa ocasião, ele estava numa festa de casamento e a sua mãe disse para ele: filho, acabou o vinho. E ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não chegou ainda. Mas Maria chama o pessoal, certamente os garçons, e disse para eles: vocês façam tudo o que ele vos mandar. Olha o que Maria disse: façam tudo o que ele vos mandar. Uma boa parte da humanidade hoje no mundo querem fazer o que Maria manda. Mas Maria disse que era para fazer o que Jesus mandar. Em uma certa ocasião, Jesus Cristo disse para um dos seus discípulos, que estava incrédulo, ele disse para Tomé: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. O que Jesus manda é que todos nós, seres humanos, possamos ser crente. Crente na pessoa gloriosa e pura, da pessoa mais pura e perfeita que andou sobre essa terra. E o seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo criando a fé. Ele simplesmente, esse foi o seu primeiro milagre. Ele transformou água em vinho. Ali não foi mágica, é o poder de Deus. Jesus Cristo não é mágico. Ele é poderoso. Ele transformou água em vinho. Uma certa ocasião ele estava indo com uma multidão para um determinado lugar e outra multidão vinha. E no meio daquela outra multidão tinha um jovem, filho único de uma viúva que tinha morrido. Quando eles iam passando, Jesus Cristo olhou a viúva. Ela não gritou, não pediu nada, simplesmente ele olhou para ela e teve dó, teve misericórdia dela e disse: pare. Aquela multidão parou. Jesus Cristo chega perto do morto. Não era mister tocar no caixão, não era mister tocar. Mas Jesus Cristo tocou e disse: moço, levanta. Note uma coisa, Jesus não orou, não precisou consagrar, não precisou ir no monte. Simplesmente ele disse: moço, levanta. E no momento o moço levantou. Jesus estava falando e fazendo isso para criar fé no coração dos seus seguidores. Em outra ocasião, um homem respeitado chega para Jesus Cristo. Ele era um dos principais da sinagoga. Disse para Jesus: Senhor, por favor, vai até a minha casa. A minha filha está muito doente, está muito enferma, quase morrendo. Jesus Cristo disse: ok, estou indo. E ele começa a ir em direção à casa de Jairo. E no meio do trajeto, uma mulher que estava problemática com fluxo de sangue, ouvindo que a multidão onde Jesus estava vindo,
e ela já tinha gastado o seu dinheiro, os seus recursos, com os remédios, certamente com os médicos, e nada tinha resolvido. E ela pensou consigo: ah, se eu tão somente tocar nele, eu vou alcançar a cura, alcançar a minha solução, a minha cura. E quando Jesus ia passando ali, ela então consegue de alguma forma entrar dentro daquela grande multidão. E ela não poderia nem estar na rua, porque ela estava com um problema interno, um fluxo de sangue, e pela lei era considerada, a mulher nesse tempo era considerada maldita, dentro desse tempo, dentro desse período. Mas ela rompeu e entrou no meio da multidão. E quando ela chegou e ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo logo parou e disse: alguém me tocou. Os crentes, os discípulos, falaram logo a ele: Senhor, todo mundo está te tocando. E o Senhor para e diz: alguém me tocou. Eles não entendiam o mistério. A grande multidão estava apertando, tocando, imprensando o Senhor Jesus, porque aonde ele estava, a multidão estava perto dele. Mas o maior desejo de Deus, o maior desejo de Jesus Cristo é que alguém use a sua fé para chegar até ele. E essa mulher usou a sua fé, não apenas para chegar até ele, mas para tocar na sua roupa. E no momento em que ela toca, Jesus Cristo disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher então ficou mais atônita, mais amedrontada, porque Jesus Cristo poderia dar uma ordem, o povo iriam apedrejar, ou então ele mesmo poderia apedrejar aquela mulher. Mas Jesus Cristo diz: filha, vai, a tua fé te curou. E ela foi curada para casa. E quando Jesus Cristo chega na casa de Jairo, uma multidão estava lá. E Jesus Cristo, vendo a incredulidade daquela multidão, ele pediu para Jairo tirar o pessoal ali daquele lugar, do quarto. E Jesus Cristo chamou Jairo, sua esposa e os seus discípulos, e entraram ali no quarto. Mas antes de Jesus entrar, alguém já tinha falado: agora não adianta, ela morreu. E Jesus Cristo, para acalmar o coração do pai e da mãe, disse: ela está dormindo. Alguém até quis discutir com ele: a gente viu na hora que ela morreu, mas ali estava aquele que tem o poder sobre a morte. E ele então entra naquele quarto. E olhando para aquela menina, ele disse: Talita cumi, levanta e anda. E a menina certamente levantou. Uma certa ocasião, os judeus também conhecia Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, amigo íntimo, amigo chegado. Acredito que sempre convidava Jesus para talvez almoçar ou jantar ou tomar um café. Jesus se agrada de ser bem-vindo nos lares. E nesse lar, no lar de Lázaro, Marta e Maria, ele era bem-vindo, tratado muito bem. Jesus então sempre passava por ali. E um dia Jesus estava muito longe dali. E alguém chegou e disse: Senhor, aquele a quem tu ama está enfermo. As suas irmãs pediram para vir te avisar, para o Senhor ir socorrer.
E Jesus Cristo demorou um pouco ali ainda. E quando Jesus chega, o seu amigo já estava morto há 4 dias. Marta e Maria, parece que decepcionada com ele. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus Cristo então disse, ele há de ressuscitar. Ela disse, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus Cristo disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Aonde puseram? Levaram o Senhor Jesus lá. E quando levaram, o Senhor Jesus Cristo olhando aquela multidão que amava aquela família, parte dos judeus chorando, Jesus Cristo teve íntima compaixão e chorou também. E olha o que ele disse. Para os valentes, tirai a pedra. Eu acredito que homens fortes se reuniram para tirar a pedra. Porque no meio da multidão sempre tem aqueles que têm fé, confiança. Vamos tirar a pedra porque ele vai fazer alguma coisa. Tiraram a pedra. E Jesus Cristo disse, Lázaro, sai para fora. Daqui a pouco uma múmia se apresenta, saindo da caverna. E Jesus Cristo olha, vê a alegria que voltou no coração daquele povo. E Jesus Cristo disse, desatai-o e deixai-o ir. Milagre poderoso de ressurreição. Veja que Jesus Cristo fazendo essas coisas poderosas, ele estava criando no coração dos seus seguidores a fé. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus Cristo então estava formando as bases da sua igreja que ainda não existia. Estava no plano dele, no coração dele, formar a sua preciosa igreja. Jesus estava vivendo debaixo da lei. Ele estava então fazendo o trabalho de transição do Velho Testamento para o Novo. Jesus Cristo, além de vir morrer pelos pecadores, ele veio cumprir a lei, que nem o próprio Moisés pôde cumprir. Uma certa ocasião ele estava no deserto e viu uma grande multidão ali. Livro de Mateus, capítulo 11. E o verso 25, quero ler para vocês. Olha o que Jesus Cristo disse. E naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus Cristo, olhando aquela multidão, oprimida pela lei, com enfermidades incuráveis, talvez ancenias, tuberculose, câncer, as piores enfermidades, que a lei não podia curá-los, Jesus Cristo disse àquela multidão, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
quem está falando ali, quem fez o convite, é o mais precioso e puro ser humano que passou sobre essa terra, chamado Jesus Cristo. Aquele o qual Deus disse sobre ele, lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 15. Eis que da semente da mulher nascerá um qual pisará a cabeça da serpente. Porque o primeiro homem tinha vacilado, pecado. E por causa do vacilo do primeiro homem, entrou a maldade na terra, a crueldade. E Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, ninguém tinha particular dignidade de se salvar a si mesmo ou salvar outros. Ninguém. Por isso Deus, vendo a humanidade perdida, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, cresceu ali na Judeia, sofreu as lamentações desta vida, sofreu as tristezas, as angústias, as fraquezas desta vida, sentiu fome, sentiu sede, teve decepção, foi traído, mas ele, puro, perfeito, não se achou nos seus lábios mentira, engano, trapácias. Ele veio para cumprir a profecia do Salmo 24, que diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, é este que receberá a bênção do Deus da sua salvação. Jesus Cristo estava aqui na terra, puro, perfeito, sem mácula, sem pecado. Subiu à cruz do Calvário, entregando a sua própria vida. Derramou seu sangue. Sangue puro, poderoso, em resgate dos humanos que estavam indo para o abismo. Quando Jesus Cristo fez esse convite aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acredito que nesse momento, uma multidão correu para ele. E ele os curou, os libertou. Mas, infelizmente, parte da multidão não lhe seguiram. Porque é assim que funciona nas multidões. As multidões querem bênção, querem prosperidade, mas não querem o Senhor da bênção. E Jesus Cristo deu exemplo para eles diante deles. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus curou cegos, aleijados, surdos, leprosos, levantou paralíticos, ressuscitou mortos. O que mais ele precisou fazer? O que mais ele precisa fazer para que você venha acreditar nele? Porque hoje nós servimos a ele. Servimos a ele hoje. É claro que ele faz milagres e maravilhas, mas servimos a ele hoje. Não é por aquilo que ele faz, não. É por aquilo que ele fez. E o que ele fez a nosso favor? Ele perdoou os nossos pecados, nos justificou, nos santificou e vai nos glorificar. O nosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Merecimento não temos,
mas por graça e misericórdia. Ele trabalhou de forma que eu e você pudéssemos aceitá-lo e o aceitamos. Não é porque aceitemos que somos melhor do que alguém. Não, não somos melhor do que ninguém. Mas hoje sabemos, se temos de nos gloriar em alguma coisa, nos gloriaremos na cruz de Cristo. Porque ele nos amou primeiro e nos revelou, e se revelou a nós. A única coisa preciosa, isso é o que eu penso, ok? A única coisa boa e preciosa que a gente fez foi levantar a mão como prova de fé, aceitando como único e suficiente Salvador da nossa vida. No momento em que aceitemos a Ele de todo o coração, a Bíblia nos aprova. A Bíblia nos prova que o nosso nome foi escrito nos céus, no livro da vida. É a coisa mais linda e preciosa que um ser humano, enquanto vive na terra, pode ter. É o seu nome escrito nos céus, no livro da vida. É por isso que Satanás não cessa, dia e noite, de perturbar os santos de Deus, para fazê-los desistir, parar. Mas a palavra diz, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Vou parar por aqui. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe agora e para toda a eternidade. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva nesse canal, dê um like. Nos ajude a evangelizar dando like. Porque você dando like, o YouTube vai reconhecer e passar para frente. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.